Coloquei lente de resina e nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo que ninguém fala sobre as lentes de resina, inclusive valores. Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre as minhas lentes e responder para vocês dúvidas frequentes sobre lente de contato. Nesse vídeo eu quero responder algumas dúvidas que todo mundo que quer colocar a lente precisa saber e quer saber também, tá bom? Eu separei aqui no caderno 10 perguntas, né? 10 dúvidas que as pessoas têm antes de colocar as lentes de contato. Então, sem enrolação, eu já vou começar a responder as perguntas aqui para vocês. Bom, vou começar aqui a responder a primeira pergunta, que é: por que você colocou lentes? Gente, eu resolvi colocar lentes porque desde criança eu não gostava do meu sorriso e era o meu sonho colocar lentes. Eu já cheguei a usar aparelho por 4 anos, só que não resolveu o meu caso, porque meus dentes eram muito pequenos, eu tinha 2 microdontias. Então, assim, mesmo que se eu usasse aparelho por muitos anos, ia tampar alguns espaços, só que onde eu tinha microdontia, eu teria que usar lentes. Então, graças a Deus, Deus abençoou que eu consegui estar colocando as minhas lentes. A segunda pergunta é: dói para colocar as lentes? Gente, no meu caso, não doeu nada. Assim, eu acho que em alguns casos, se você tiver o dente muito sensível, pode ser que doa, por causa que lixa e tem gente que tem muita agonia. Então, tem gente que pode sentir algum incômodo, mas eu não senti incômodo nenhum para colocar as lentes, foi super tranquilo. Terceira pergunta: qual lentes eu coloquei? Gente, eu coloquei a lente de resina estratificada. Eu acho que é assim que fala, gente. Olha, eu não sou nenhuma profissional, eu só tô falando com base da minha experiência colocando lente, gente, mas eu não sou nenhuma profissional não, viu? Eu acho que é assim que fala, é lente de resina estratificada. Gente, eu queria uma lente que não fosse artificial, né? Aquele sorriso piano, igual muita gente fala. Eu queria o mais natural possível. E a minha doutora, né, a médica que fez, a minha dentista, que fez as minhas lentes, ela é uma ótima profissional, gente. Eu vou deixar aqui no card o Instagram dela, porque realmente, gente, o trabalho dela é impecável e eu amei muito a naturalidade dos meus dentes. Quarta pergunta é: tive desgaste? E não, gente, eu não tive muito desgaste. Eu acho que teve alguns pequenos reajustes, tá? Mas nada que mudasse a fisionomia dos meus dentes naturais. E eu acho que também varia de caso pra caso, gente. Eu acho que não é todo mundo que precisa fazer muito desgaste no dente. Eu acho que cada caso é um caso. E no meu caso, não precisei não, viu, gente? Inclusive, ela me mostrou, depois dela ter feito os ajustes, né, lá. E ela me mostrou como é que tinha ficado e pra mim tava a mesma coisa. Então, não mexo muita coisa, não. Quinta pergunta é: preciso fazer manutenção? E sim, gente, você precisa fazer manutenção. De 6 em 6 meses, você precisa ir lá para fazer as manutenções. Sexta pergunta é: qual foi a sua maior dúvida quando foi colocar? Gente, a minha maior dúvida era em saber quanto tempo demorava e se dava para colocar em um dia. E sim, as minhas lentes foi colocada em um dia. Demorou em torno de 6 a 7 horas para mim poder colocar as lentes e foram feitas em um dia. Só que eu tive um retorno depois de uma semana, né, para dar alguns reajustes, né, ou mudar alguma coisa que eu não tenha gostado. Então, ela pediu essa uma semana, né, pra mim ver se tinha alguma coisa que tava me incomodando, que ela iria mudar, ou se tinha, se tinha algum dente, né, que eu queria mudar o formato, ou se tivesse alguma coisa me incomodando também, era pra mim poder falar pra ela. Então, sim, dá pra colocar em um dia no meu caso, mas eu não sei se todos os dentistas são assim, mas no meu caso, levou só um dia pra me colocar as minhas lentes. Bom, oitava pergunta é: quanto tempo demorou até você colocar as lentes? Eu tinha muito essa dúvida, gente. Quanto tempo que demorava até realmente colocar a lente? Qual que era o processo, né? E, gente, não foi demorado no meu caso, não, tá? Ela só pediu Gente, eu esqueci agora. Um raio-x. Um raio-x, né, dos meus dentes, e eu mandei pra ela, e, né, pra realmente saber se dava já pra colocar as lentes ou se precisava fazer alguma outra coisa. E eu só tive que fazer algumas obturações e tirar algumas cáries que tava pra mim poder fazer, né. Gente, a nona pergunta não é nenhuma pergunta não, eu só vou relatar como foi, né, depois que eu coloquei as lentes, qual foi a minha reação. A minha reação foi de
assustada, viu? Porque, gente, eu já tava acostumada com meus dentinhos pequenininhos. E quando eu vi aqueles dentão na minha boca, gente, eu fiquei muito assustada mesmo, tá? Eu não me identifiquei de primeira, não. Então eu dei uma assustada. Até quem me conhecia antes das lentes, quando viu, assim, achou muito bonito, achou muito lindo. Só que, tipo assim, eu tava muito assustada, que eu não tava acostumada com aquele sorriso bonitão, não. Então, assim, demorou um pouquinho pra me acostumar com as lentes, viu? Só que depois, né, que passa aí uma semana, você começa a acostumar com seu sorriso. E agora eu amo, sou apaixonada. E eu não sei nem viver sem não, viu? Pelo amor de Deus, que Papai do Céu manda muito dinheiro pra gente continuar cuidando e zelando, né, das lentes, porque tem que tomar muito cuidado e tem sempre que tá fazendo as manutenções, gente. E aproveitando aqui também, gente, o embalo, as lentes duram 8 anos, viu? Depois de 8 anos você tem que trocá-las, tá? 10ª pergunta, né? E a pergunta que eu tinha muita curiosidade era sobre valores. Gente, eu paguei nas minhas lentes R$ 2.800. Fora os outros gastos que eu tive, né, que foi de fazer o clareamento embaixo, que eu fiz o clareamento embaixo também. Foi só uma sessão, então uma sessão foi R$ 300, e eu tive que fazer também as obturações, né. A limpeza, ela deu também, então, tipo assim, foi um ótimo valor, né. Quem já procurou saber, né, de valores de lentes sabe que foi um ótimo valor nesses R$ 2.800. E o raio-x também, né, que eu paguei. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Espero que eu tenha respondido todas as dúvidas e perguntas de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, que eu não respondi nesse vídeo, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder tudinho pra vocês, tá? Então deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí o que você achou desse vídeo e ative o sininho para receber os próximos vídeos aqui do canal, tá? Um beijão, tchau, tchau!